Hebreus 12, versículo 1 é o que nós vamos ler. Diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Apenas até aí, vamos fechar os olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças mais uma vez por essa noite. Bendizemos o teu nome mais uma vez, Senhor. E recorremos ao Senhor agora para pedir, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Nós já oramos, nós já cantamos os nossos cânticos, já trouxemos as nossas ofertas, já ouvimos a exposição da sua palavra uma vez e agora, Senhor, queremos nos concentrar e fixar os nossos olhos nesse texto, para que o Senhor fale conosco e para que o Senhor nos prepare para essa caminhada que é a vida cristã, para essa corrida que será, Senhor, esse ano de 2026. Senhor, nos abençoe nessa noite. Senhor, esteja conosco nessa noite. Espírito Santo, nós pedimos para que o Senhor seja derramado sobre nós com grande poder, para que os nossos corações se abram e a palavra do Senhor penetre nos nossos corações como em boa terra, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Esse é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um dos testes mais severos, da vida cristã não é a tentação repentina. Sabe aquela tentação que aparece de repente e ela é tão forte que parece que vai nos destruir? Talvez você pense que essas tentações elas sejam o grande perigo da caminhada cristã. Talvez a oposição aberta do governo, do anticristo, talvez seja aquilo que mais causa medo em nós e que nos deixa mais apreensivos. Mas, irmãos, o teste mais severo da vida cristã não são essas coisas. Não é a tentação repentina. Não é a oposição do anticristo. O teste mais severo da vida cristã é o teste do tempo. É o teste do tempo. Por quê que é o teste do tempo? Porque muitas pessoas começam a vida cristã muito bem. Elas começam animadas, engajadas, elas oram, elas evangelizam, elas lutam contra o pecado, elas começam com entusiasmo, ânimo, fervor, boas intenções. E assim elas começam essa corrida. No início, o passo é firme. O fôlego parece que nunca acaba. Já viu o fôlego dos novos convertidos? Parece que nunca acaba. E o caminho parece curto quando nós começamos a caminhada da vida cristã. Mas com o passar dos anos, nossos joelhos começam a se desgastar nessa caminhada. Com o passar dos anos, o cristão, o que mais desgasta ele não é uma grande queda, mas é o cansaço acumulado da corrida. O que derruba o cristão são as distrações, pesos pequenos que ele vai acumulando no decorrer da sua vida e que derrubam ele no final. Aos poucos, meus irmãos, alguns começam a diminuir o ritmo.
começam a andar mais devagar, outros param para descansar na beira da pista e descansam tempo demais ali, adormecem ao cheiro das papoulas, né, como naquele conto do mágico de Oz, e não se levantam, e há aqueles que simplesmente abandonam a corrida no meio, eles desistem, abandonam a maratona no meio do caminho. Essas pessoas não começaram mal, mas elas não terminam bem. A questão é que você não começou mal, o problema é você às vezes não terminar bem, às vezes é você não chegar ao fim da jornada, é você não chegar ao fim da corrida. E a história da igreja e a nossa própria experiência, irmãos, mostram o seguinte: perseverar, continuar, é mais difícil do que começar. Quantas pessoas você não se lembra que começaram com você? E onde é que elas estão hoje? Perseverar é mais difícil do que começar. Você que foi batizado recentemente, perseverar é mais difícil do que dar o primeiro passo. A história nos mostra isso. E é exatamente para cristãos que estão cansados e com vontade de desistir, cristãos desanimados, que Hebreus foi escrito. Hebreus foi escrito para pessoas como Priscila e Áquila, que começaram bem e de repente perderam o seu dinheiro, a sua profissão, a sua casa e tiveram que fugir de Roma. E foram parar em outra cidade. E Hebreus é escrito para pessoas como eles, para encorajá-los a não desistir, a não desanimar, mesmo que a fé custe muito. E ao iniciar, irmãos, um novo ano, nós somos chamados a não fazer novos planos apenas. Eu estava ouvindo, notícias essa semana e recebendo e-mails, e está todo mundo falando sobre novos planos, novas metas, novos alvos, novos objetivos. Isso é importante. Mas para além disso, para além de fazer novos planos, eu gostaria que você continuasse. Eu gostaria que você permanecesse na fé. E que você continuasse caminhando da maneira correta. Que você continuasse a caminhada. E Hebreus 12 nos mostra como atravessar o teste do tempo. Hoje é apenas o primeiro culto de 2026. E no último culto eu quero ver o rosto de todos vocês. Eu quero encontrar vocês. E Hebreus 12 nos dá a instrução, o conselho, o ensino sobre o que devemos fazer para atravessar o teste do tempo. O que nós devemos fazer? São três coisas. Três coisas nós precisamos fazer. Primeira, olhe para trás. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para trás. A segunda coisa, nós devemos tirar o peso, remover o peso. E a terceira coisa, nós precisamos olhar para Jesus. Então, vamos ver a primeira coisa que devemos realizar, de acordo com Hebreus 12, 1, que é olhar para trás. Veja o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Qual é o contexto disso aqui? O autor aos Hebreus, ele nos transporta para o contexto dos jogos esportivos, competições esportivas, corridas. Esses jogos eram realizados em estádios, assim como são hoje. Naquela época já havia os estádios e lá os jogos eram realizados. Apesar dos cristãos não frequentarem, é pouco provável que os cristãos fossem nesses jogos. Esses jogos eram muito populares na época. Então todo mundo sabia
como que funcionava. Todo mundo sabia como que era. Por isso, os autores do Novo Testamento, eles usam muito essa analogia dos jogos. Paulo, em 1 Coríntios 9, 24, vai falar exatamente sobre isso. Ele vai dizer, todos os que correm, na verdade, correm pelo prêmio, mas apenas um vence. Apenas um ganha. Do que Paulo está falando? Exatamente desse contexto dos jogos esportivos. E como que é um estádio? Eu quero que você imagine essa cena. E eu quero que você se transporte para dentro do estádio comigo. Como que é o estádio? No estádio há uma pista circular, certo? E nessa pista os atletas competem e competiam. E em volta dessa pista, o que tem? Você pode dizer? Arquibancadas. Em volta da pista, circundando toda ela, tem as arquibancadas. São locais, bancos, assentos, onde a torcida se coloca. Quem está na torcida? São as pessoas que não estão mais competindo, ou que não estão competindo ali naquele momento. Então as pessoas se sentam na torcida, e o que elas fazem? Elas estimulam, torcem, tentam ajudar, por meio dos seus gritos, dos seus aplausos, ajudar os atletas a concluir a sua prova, a concluir a sua corrida. E nessa analogia do autor aos Hebreus, a nossa vida cristã é comparada, equiparada a uma corrida no estádio. Então, cristão, eu e você agora estamos nas arquibancadas? Não. Onde nós estamos? Na pista, bem no meio da prova. Nós estamos ali, realizando a nossa maratona, fazendo a nossa carreira, fazendo a nossa corrida. E o autor revela que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Que grande nuvem é essa? Quem são as pessoas que estão nas arquibancadas, torcendo por nós, gritando por nós, nos estimulando a concluir a carreira? Meus irmãos, a grande nuvem, primeiro nós precisamos entender o que é uma grande nuvem. Grande nuvem é uma linguagem da Bíblia para indicar uma multidão, certo? Por isso que quando o Egito é invadido por gafanhotos, ele é invadido por uma nuvem de gafanhotos, é uma multidão, são muitos. Então há uma torcida imensa, testemunhas, o texto diz, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunhas são pessoas que estão presenciando um fato, estão assistindo a nossa corrida. Mas as testemunhas no estádio, elas apenas assistem? Só se você estiver assistindo o campeonato inglês, né? O Manchester United, que todo mundo assiste em silêncio. Ou hipismo, mas não é o caso, é corrida. E nesse caso, o que a grande nuvem de testemunhas faz? Além de assistir, eles torcem, gritam, estimulam, vibram para cada vitória. Então aqui, essas pessoas que são a grande nuvem de testemunhas, nos incentivam a concluir essa corrida. Agora, quem eram essas testemunhas? Veja, o versículo 1 começa com a palavra portanto, certo? Portanto, indica uma conclusão. Então o raciocínio do autor não começou aqui. Aonde começa o raciocínio dele? No caso do capítulo 12, dessa ideia que ele está concluindo aqui, o raciocínio dele começa lá no capítulo 10. Mas aqui, especificamente, no capítulo 11, o autor vai apresentar uma lista
de pessoas. Uma lista de homens e de mulheres que já correram a carreira. Ele vai apresentar uma lista que tem pessoas notórias. Essa lista de Hebreus 11 é chamada de a galeria da fé. E aqui nós temos Abel, aqui nós temos Noé, aqui nós temos Abraão, aqui nós temos Moisés, Sansão, os profetas, aqui nós temos muitas pessoas. Então, quem é essa grande nuvem de testemunhas? São todas essas pessoas que estão no capítulo 11 e que compõem a galeria da fé. Olha só o versículo 32 do 11. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário. Aqui ele já falou dos israelitas, ele já falou de Moisés, ele já falou de Abraão, ele já falou de Noé, ele já falou de Abel. E agora ele termina dizendo assim: certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Olha que lista de pessoas vitoriosas, heróis. Mas veja a continuidade. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí no 1:12, ele diz: portanto, também nós, ou seja, diante de tudo que essas pessoas fizeram, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Meu Deus, que coisa linda! O que aprendemos aqui? Irmãos, uma corrida não é fácil. Não é fácil uma corrida. Agora está na moda, né? As corridas de rua no final de semana. Eu não sei se alguém aqui corre. Não é o meu caso. Mas quem corre fala que não é fácil. Não é fácil. Irmãos, e nós podemos começar bem, empenhados, mas com o decorrer do tempo na corrida, nos sentimos cansados, não é? E nós temos até a sensação de que vamos desmaiar, vamos cair, não vamos completar a prova. Mas nessas horas, nós olhamos para a multidão de pessoas que está ao nosso redor e saber que eles estão nos observando, eles estão torcendo, eles estão vibrando, eles estão esperando pela nossa vitória. Moisés está lá nas arquibancadas, Elvis, torcendo por você. Abraão, Gilmar, está lá na arquibancada, vibrando. Noé, Isaías, Jeremias, que coisa maravilhosa. Charles Spurgeon está lá. Hudson Taylor, sentado nas arquibancadas, não só assistindo, mas torcendo por nós. Que coisa maravilhosa! Essa nuvem não está silenciosa.
Não são apenas homens que passaram pela história e agora estão simplesmente sepultados, mas essa nuvem fala conosco. Eles torcem e falam. Está duvidando que eles falam? Volte em Hebreus 11 e veja o versículo 4 e o 5. O que diz? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Eles estão torcendo. E eles estão falando conosco, nos encorajando. De que forma? De que maneira? Falando no nosso ouvido? Aparecendo para nós numa nuvem luminosa? Não! Eles falam para nós por meio da Escritura. O exemplo deles está registrado aqui. A vida deles, os erros, os acertos, as suas grandes vitórias, as suas grandes quedas, todo o seu testemunho registrado aqui para que você possa ler, conhecer a vida de quem correu nessa pista antes de você e saber que é possível chegar no fim. Que coisa maravilhosa! E quando nós lemos, isso nos enche, isso nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá vigor, razão pela qual em 2026 poderemos encontrar consolação, exortação, ânimo, aonde? Nas páginas das Escrituras. Quer falar com o profeta pela manhã? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus e tomar café com Deus Pai? Leia a Bíblia. Profundamente, de forma sistemática, contínua, nas páginas das Escrituras. Ali, os que correram antes de nós falam ao nosso coração. Os que correram antes de nós nos animam, nos encorajam. Uau! Quem já te encorajou essa semana? Paulo, o apóstolo. João, o apóstolo do amor. Então, o primeiro passo para não desanimar é olhar para trás e ver aqueles que já percorreram a corrida. Ou olhar para essa grande nuvem de testemunhas. Isso vai te encorajar. Mas o segundo passo que o autor aos Hebreus nos dá é esse: remova o peso. Veja o versículo 1 aí. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A conclusão do autor, então, é a seguinte: se nós estamos em uma corrida, e se nós estamos sendo observados por uma nuvem enorme de pessoas que já correram e venceram, então nós não podemos passar vergonha. Qual é a nossa postura agora? Então nós devemos nos livrar de todo o embaraço que atrapalha a corrida, que atrapalha o atleta. Um atleta, meus irmãos, não pode carregar fardos durante a prova. Ele não pode carregar sacos de areia, uma mochila, usar botas pesadas. Ele não pode carregar garrafas e garrafas de água, senão ele vai ficar para trás, ele não vai conseguir. Ele vai tropeçar em meio a tanta carga. Ele vai cair. Um atleta precisa de ser leve e ágil. É por isso que, se você assiste uma prova das Olimpíadas, a roupa do atleta de corrida é só o básico. É um tecido fininho, apenas o básico. O tênis é o mais leve possível para que ele possa correr. Ele tem que ser leve. E para ser ágil, ele precisa se esforçar durante toda a sua preparação para perder gordura, para que ele possa, então, ser o mais leve possível. Então, nós temos que tirar todo tipo de embaraço. E aí o autor aos Hebreus vai listar dois
duas coisas que nos embaraçam. Duas coisas. Lá no versículo 1. Uma dessas coisas é o peso. Peso. Vejam que, às vezes, a gente lê o versículo assim, livremo-nos do peso do pecado. Não, não é o peso do pecado. É do peso e do pecado. São duas coisas. São duas coisas. E a primeira é o peso. No original, estorvo ou carga. Precisamos nos livrar de todo estorvo. O que é um estorvo? É uma coisa que nos atrapalha. Traz a ideia de algo que em si mesmo não é pecado. O peso não é pecado, porque pecado está mencionado logo na frente. Mas apesar de não ser pecado, é algo que atrapalha. É algo que nos torna lentos. É algo que dificulta. É algo que se torna um embaraço na caminhada. Irmãos, existem coisas na nossa vida que não são pecaminosas, mas que podem nos distrair. Existem coisas que podem nos dominar por completo, embora não sejam um pecado. Exemplo: má administração do tempo. Não administrar corretamente o nosso tempo nos embaraça. Uso excessivo de redes sociais é uma má administração do tempo. Usar muito as redes sociais pode te atrapalhar. Maratonas constantes de séries na Netflix. Pastor, todas as séries coreanas e os doramas da Netflix eu já terminei. Irmão, você terminou de ler a Bíblia inteira? Ainda não, pastor, mas eu estou lendo. Está lendo. Junto com o Jin Song-yu e a Godarin. Irmãos, cuidado. Essas coisas não são pecado, mas elas atrapalham. Se tornam um embaraço. Noticiário consumido de forma compulsiva. Falta de disciplina com horários. Tudo isso nos embaraça. Trabalho em excesso também nos embaraça. Falta de descanso no dia do Senhor. Negligência com a família porque trabalha demais. Exaustão, a pessoa está sempre cansada. Está trabalhando muito. Precisa descansar. Isso nos embaraça. Isso nos atrapalha. Preocupação excessiva com dinheiro, conforto, bens. Isso nos atrapalha. Relacionamentos ruins e tóxicos. Amarguras e frustrações antigas. Essas coisas nos atrapalham. Essas coisas se tornam pesadas. É como se você tentasse correr carregando alguém nas costas. Não vai. Livre-se de todo peso. E livre-se também do pecado. A segunda coisa que o autor menciona é o pecado. O pecado é mencionado, mas não como um estorvo. O pecado é algo mais sério, porque ele diz que o pecado firmemente se apega a nós, ou tenazmente nos assedia. A ideia aqui é como algo que nos cerca, se enrola em nossas pernas com força e nos joga no chão. Como que corre com uma coisa enrolada nas pernas? O pecado é como tentáculos ou cipós que se enrolam em nós e nos tiram da prova, nos tiram da corrida. No filme da Disney de 97, Hércules, ele enfrenta um monstro chamado Hidra. E para cada cabeça que ele corta, nascem 2 ou 3 e elas vão se enrolando nele até imobilizar. E por mais forte que ele seja, ele cai. Por quê? Porque não há movimento, não há força. Então, aqui nós precisamos tomar cuidado, porque o pecado é como tentáculos que nos apertam, apegam a nós e nos jogam no chão. Vejam, o peso nos torna lentos até parar. O pecado nos derruba, mata, tira de campo.
No contexto dessa carta, alguns pecados são mencionados de forma específica. Quais pecados o autor tem em mente aqui? No capítulo 10, versículo 38 e 39, ele vai mencionar o pecado do medo, que nos faz retroceder diante do sofrimento. Ou seja, em 2026, muito cuidado, porque você pode sofrer. E o medo do sofrimento pode te fazer voltar atrás e abandonar a fé. Então tome muito cuidado com esse pecado. Muito cuidado com isso. O segundo pecado que o autor menciona, aí no versículo 15 do capítulo 12, é a amargura, a raiz de amargura que brota e contamina e perturba as outras pessoas. Muito cuidado em 2026 com o sentimento que você vai nutrir com relação aos outros. O mandamento é para nós amarmos e não amargurarmos. Muito cuidado com as raízes, com as amarguras que contaminam toda a igreja. A amargura de um irmão contra o outro contamina o culto, contamina a adoração, contamina a igreja. Livre-se disso. Arranque isso pela raiz, remova esses tentáculos. E o último pecado que ele menciona no versículo 16 é a sensualidade, que busca satisfação imediata. Ele cita especificamente o exemplo de Esaú, que tendo fome, vendeu o seu direito por um prato de sopa. Sensualidade não tem a ver apenas com o aspecto sexual. Sensualidade tem a ver com desejos, com paixões. Limite, domine, mate, se necessário, as suas paixões, porque elas podem te levar ao pecado e à morte. Olha o que fizeram com Esaú. A fome dele foi tão violenta que ele entendeu que ele precisava satisfazer imediatamente essa fome e ele perdeu o seu direito. Então, cuidado, até com desejos legítimos, que não devem ser satisfeitos naquela hora. Preste atenção, vigie, cautela, por favor, senão eu e você vamos cair. Então, qual é o segundo conselho? O segundo conselho dele, primeiro, olhe para a nuvem de testemunhas, eles estão encorajando você. Segundo, remova todo o embaraço. Deixa tudo que está pegado em você e que está atrapalhando você ou está tirando você da sua caminhada com Cristo. Está tornando você lento, desanimado, cansado. Amém? Amém. Cuidado, irmãos. Cuidado. Agora, é maravilhoso pensar na nuvem de testemunhas, não é? Não é maravilhoso? Nossa, imaginar que eles estão aqui nas Escrituras torcendo, servindo como torcida para nós. Que legal! Imaginar que você está no meio da prova e você olha para a arquibancada e está Enoque. E Enoque diz: Fábio, vai, falta só mais um pouco. Salta esse obstáculo, vence. Apesar de ser maravilhoso, essa nuvem de testemunhas não é suficiente. Não é suficiente. Por quê? Porque eles são apenas servos de Deus. Eles são homens falíveis. O testemunho deles nos estimula, não é verdade? Mas você não pode orar para eles porque eles não podem interceder por nós. Eles morreram. Você não tem como recorrer a Abraão agora. Você não tem como recorrer a Moisés. O testemunho dele está lá, mas ele não pode interceder por você. Os santos não podem interceder por você. Além disso, eles pecaram, caíram, então eles não podem nos socorrer nas nossas fraquezas. Então essa grande nuvem de testemunhas é excelente. Foi Deus quem colocou eles lá, mas não é suficiente. Precisamos ainda de alguém que esteja conosco na prova. Precisamos ainda de alguém que não fique apenas na torcida, mas que nos levante, porque nós vamos tropeçar.
Precisamos ainda de alguém que nos alimente. Precisamos ainda de alguém que nos ajude. Já viu no intervalo do jogo de futebol que os atletas caem no chão, desmontam e vem um fisioterapeuta, um médico, avalia, faz uma massagem, aplica uma compressa, dá uma água? A torcida não faz isso. Nós precisamos de alguém que entre em campo com a gente, que nos socorra. Isso vai nos levar ao versículo seguinte, que é o versículo 2, que diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus. Versículo 2, o autor nos manda olhar, mas não é dar um relance, não é uma fugida de olhos, não é olhar para ele só quando a coisa tá feia e a gente dá aquela olhada para Jesus. Não, o autor nos manda olhar firmemente, de forma fixa, firme. Quando você assistir a Paixão de Cristo, preste atenção no olhar que Jesus troca com Pedro. Que olhar firme, demorado, firmemente. Olhe firmemente para Jesus. Nós devemos notar que Jesus não está nas arquibancadas como os outros. Jesus não está no meio da nuvem de testemunhas. Ele ocupa um lugar específico. Ele está à parte. Ele está em um lugar separado. Ele não está apenas sentado na galeria. Aqui, meus irmãos, como em toda a carta aos Hebreus, Jesus é colocado em uma posição muito superior. Jesus é colocado em uma posição elevada, em uma posição muito acima. Primeiro, olha o que o autor diz. O autor diz que ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, foi ele quem primeiro percorreu a pista. Ele é o autor disso tudo. Ele é o autor da prova. Foi ele quem planejou. Foi ele quem preparou. Ele é. A nossa fé nasce nele. Nos ensinos de Jesus. Na pregação de Jesus. Os sinais de Jesus são a base. São o sustentáculo da fé. Porque ele é o autor. Você quer conhecer a fé cristã? Cristo é o autor da fé cristã. Vá para as palavras de Cristo. É por isso que o autor aos Hebreus começa a sua carta dizendo: Deus falou por muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Porque ele é o autor da fé. Mas ele não é só o autor. Porque ele poderia ter pregado, ensinado, falado muito, como muitos fazem, e não ter vivido o que ele pregou. E não ter feito nada além de um belo discurso ou de uma filosofia. O texto vai dizer que ele é o consumador. Ou seja, consumou, executou, realizou tudo aquilo que ele falou. Tudo aquilo que ele ensinou, tudo que ele pregou, ele realizou todas as obras que foram determinadas pelo Pai. Irmãos, é como se Cristo fosse o corredor número 1. Ele é o corredor número 1. Ele é o primeiro atleta, o que pela primeira vez venceu todos os obstáculos, sem falhas, terminou a corrida com louvor, fez tudo que estava proposto para ele, e agora ele nos aperfeiçoa. É como se fosse, desculpa, porque o exemplo não é perfeito, mas é como se fosse, ele não é só isso, mas é como se fosse aquele técnico que está à beira, ali, e que está não apenas torcendo, mas está fornecendo estratégias, ajudando, auxiliando, preparando as táticas e conduzindo tudo. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele é o nosso ajudador. O próprio autor aos Hebreus vai dizer isso. Olha só que interessante. Panorama de Hebreus hoje, hein?
Como Cristo nos ajuda? Como Cristo nos socorre nessa caminhada, nessa corrida? Primeiro, como o autor da nossa salvação, isso está em Hebreus capítulo 2, verso 10. Como o autor da salvação, Ele nos conduz à glória, Ele nos leva no colo, Ele nos leva nos braços, porque Ele é o autor da nossa vida eterna. Foi Ele quem realizou isso. Então assim Ele nos socorre. Em segundo lugar, em Hebreus 6,19, o autor diz que Ele é precursor. O que é um precursor? Prepara o caminho. É quem primeiro percorre o caminho. Existe um percurso que Ele foi o primeiro, Ele é o precursor. Então, Ele passou por tudo que nós passamos. Ele correu essa maratona. Ele não é. Por exemplo, Abraão não poderia nos ajudar nas nossas tentações com as redes sociais. Abraão não teve um iPhone. Mas o texto diz que Cristo em tudo foi tentado, mesmo sem ter acesso a isso, toda forma de tentação Ele sofreu e venceu, porque Ele é o precursor, e Ele entrou no santuário e abriu um caminho para nós, que nós agora podemos percorrer até Deus. Em terceiro lugar, em Hebreus 2,10 de novo, Ele é o servo sofredor. Através dos sofrimentos dEle, Ele nos aperfeiçoa. Que coisa maravilhosa! Você acha que você é um sofredor? Cristo foi mais. Cristo sofreu muito mais. E são os sofrimentos dEle que nos aperfeiçoam nos nossos. Então Ele não vai nos poupar do sofrimento, porque Ele nos aperfeiçoa nas nossas lutas. Como sacerdote, Ele intercede por nós nas nossas fraquezas, Julinho. No meio da prova, quando as pernas ficam pesadas e a gente fica cansado, Ele intercede por nós, pelas nossas fraquezas. Quando estamos fadigados, quando tropeçamos e caímos, Ele está lá por nós. Ele não fica só torcendo, dizendo, vai, levanta, vamos, você está quase terminando. Não, Ele entra na pista, Ele nos pega nos braços, Ele nos limpa as feridas, Ele nos carrega nos ombros e Ele nos ajuda a concluir a carreira. Cristo é esse, Ele está lá, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o amém, Ele é o sim de Deus para todas as promessas. Nesse mesmo verso, irmãos, o autor deixa muito claro que Jesus, o que Ele fez? O texto diz que Ele suportou o sofrimento por causa da alegria que estava diante dele. Olha que interessante. Deus, o Pai, colocou um caminho de sofrimento diante do Filho. E sabe o que fez o Filho percorrer esse caminho de sofrimento sem desanimar? Sabe o que foi? Foi a alegria da sua salvação. A salvação dos pecadores é algo que alegra tanto o coração de Cristo, que Ele olha para essa alegria que é a nossa alegria, e essa alegria que é nossa se torna a alegria dEle, e Ele fica tão alegre com a nossa salvação, que Ele suporta a cruz, que Ele suporta a vergonha, que Ele suporta a zombaria. Cristo tinha uma grande alegria no final da jornada dele, humilde. Essa grande alegria não era assentar-se ao lado de Deus no trono. Essa grande alegria era a nossa salvação. E isso estimula Cristo.
E isso encoraja. A nossa alegria se torna a alegria dele. E isso é suficiente para ele suportar o sofrimento. Diante de tudo isso que eu disse, da nuvem de testemunhas, de Cristo que foi o corredor número 1, por favor, termina 2026 comigo. Por favor, vai até o fim. Não se distraia com nenhum estorvo, com nenhum pecado nesse ano. Arranca, tira fora. Pelo contrário, olha firmemente para Jesus. E aí você pode me perguntar, como que eu olho para Jesus? Como que a gente olha para Jesus? Às vezes a gente conversa com algum crente e ele conta para a gente que está atravessando alguma prova, alguma dificuldade, e a gente mais do que depressa fala assim: irmão, não olhe para essas dificuldades, olhe para Jesus. E aí o irmão recebe esse conselho e fica assim: mas como é que eu olho para Jesus? Como que eu vejo Jesus? E aí a gente fica com aquela coisa meio mística: não vou olhar para essa dificuldade, eu vou olhar para Jesus. E a gente ergue os olhos meio assim para o céu: eu estou olhando para Jesus. Gente, como diz o pastor, meu povo, como que a gente olha para Jesus? Irmãos, olhar para Jesus não é algo místico, não é algo assim. Olhar para Jesus, o autor é muito claro, ele nos diz que nós devemos olhar para a vida de Jesus. Não é levantar os olhos para os céus e imaginar que está vendo um trono e ali está enxergando Jesus e achar que isso vai te dar força. Não vai. É para você olhar para a vida de Jesus, os atos de Jesus. Porque quando você for perseguido, você vai encontrar o seu Salvador sendo espancado. Você vai encontrar os romanos cuspindo no rosto dele. E você vai pensar: bom, se ele fez isso porque ele estava alegre em me salvar, eu vou suportar isso também. É assim que nós olhamos para Jesus. Olhando para a vida dele, sentando-nos diariamente aos pés dele, através das escrituras, através da oração, aprendendo dele. E o texto vai dizer que ele suportou. Por causa da alegria, ele suportou. O que é suportar? Se você consultar o dicionário do grego, o sentido aqui é exatamente que ele ficou, que ele permaneceu, que ele não foi embora, Marinho. Enquanto açoitado, ele não desanimou e deixou o pátio. Ele não desceu da cruz. Ele ficou, ele suportou, ele permaneceu. E é isso que o autor aos Hebreus quer de mim e de você. Permaneça. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, ele vai dizer. Não desanime. Se hoje ouvides a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Fica, persevera. Está difícil? Está difícil. Está doído? Está doído. Está sofrendo? Muito. Mas fica. Por quê? Me dá um motivo para ficar. Fica, porque o seu Salvador ficou. Suporta, porque o seu Salvador suportou. É isso que significa olhar para Jesus. Olhar para a vida dele e imitá-lo. Eu quero que você leia o versículo 3, para a gente caminhar para a conclusão. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. É um risco para o cristão se cansar? Sim. É um risco para o cristão desanimar? Sim. Quanto mais o tempo passa, mais o risco aumenta. E ele vai dizer o seguinte: diante disso, veja o que Jesus enfrentou. Ele veio para os que eram seus,
mas os seus não o receberam. Ao invés de fé, Jesus encontrou incredulidade obstinada. Ao invés de favor, Jesus encontrou oposição absoluta. Sofreu o ódio de um mundo pecaminoso. Foi tentado pelo próprio diabo e não desistiu. Se cansou? Se desanimou? Desanimou? Não. Agora, o que o autor diz? Pensem naquele que suportou tamanha oposição, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O que o autor está dizendo para nós é o seguinte: compare a sua vida com a vida de Jesus. É isso que ele está dizendo. Olha firmemente para ele e pensa nele. Agora, compara, para que você não desanime. Em 2026, compare a sua vida com a vida de Jesus e imite Jesus. Por favor. Em 2026, seja um discípulo. Em 2026, imite Jesus Cristo e persevere. Não desmaia. O autor aos Hebreus vai dizer isso. Não desmaiem debaixo da disciplina. Não desmaia. Não desanima. Não desista. Há alegria no final. Há gozo no final. Há glória no final. E Cristo suportou pela nossa alegria. Ele permaneceu. Olha só, você pode sofrer tentações muito severas esse ano, mas não olhe para a sua tentação, olhe para a vida de Jesus e imite Jesus na tentação. Em 2026 você pode sofrer oposição, traição, você pode ter decepção, incompreensões dentro da igreja. Eu estou falando lá de fora. Lá de fora está tudo certo. O negócio machuca quando é aqui. E você pode encontrar isso aqui. E quando isso acontecer, não olhe para a sua vida. Não olhe apenas para os problemas. Olhe para a vida de Jesus e imite Jesus. Até os irmãos dele o odiaram. Imite ele. Por favor, seja um discípulo dele. Olhe para a vida de Jesus e compare com a sua. Como que está? Como que está? Porque a gente é bom, né? Para comparar a nossa vida com as pessoas que estão perdidas por aí, e aí a gente fica todo empolado, cheio, e diz, misericórdia, nunca eu me envolveria nisso como essa pessoa se envolve. Não, eu estou bem. Mas a régua é o Senhor. Olhe para a vida de Jesus, compare com a sua e remova os embaraços. Tire o peso, tire o pecado de cena e continue a corrida. A palavra para esse ano, mas não é só para esse ano, é continue. Não desanima. Não caia. Por favor. Não caia. Mas se cair, e se cair, e se tropeçar, aí vem o texto que o diácono Elvis leu. Filhinhos, escrevo estas coisas a vocês para que vocês não pequem. Mas se algum de vocês pecar, nós temos em Jesus Cristo um advogado. Ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Amém. Qual é a conclusão, então, desse texto de Hebreus? Em primeiro lugar, em 2026, Kelly, lembra disso. Você não corre sozinho. Por mais que pareça que ninguém fala com você e que você está sozinho,
Você não corre sozinho. Há uma grande nuvem de testemunhas que nos lembra que é possível chegar no fim. Eles já correram e agora torcem por nós. A história deles, irmãos, escrita nas Escrituras, continua falando conosco. Segreda aos nossos ouvidos que nós podemos chegar lá. Quando o cansaço vier, e ele vem, nesse ano, não conclua que alguma coisa deu errado, apenas continue, olhe para as testemunhas e caminhe mais uma milha. Por favor. Em segundo lugar, se nós queremos continuar, se nós queremos perseverar, se nós queremos chegar ao fim, uma coisa é importante. 2026 não exige de você que você se desempenhe com mais força, mas exige que você tenha mais lucidez, que você tenha mais inteligência, que você entenda que há coisas que estão te atrasando na caminhada, há coisas que estão te impedindo na corrida, que estão te tornando lento. Remova essas coisas agora, tire essas coisas já, jogue tudo isso fora, não se deixe levar por esses pesos. Irmãos, não olhe apenas para os pecados evidentes e escandalosos, olhe para os pecados silenciosos, pequenas distrações, pequenos excessos, preocupações, amarguras antigas, coisas lícitas, mas que estão dominando você. Jogue isso tudo para o chão e corra. Continue. Por fim, e acima de tudo, mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha os seus olhos na vida de Jesus. Não fica muito apegado aos testemunhos, porque você vai ver que eles caem. Mas em Jesus, Ele correu a corrida e venceu por nós. Ele suportou a cruz, sabendo que havia alegria no final. Que alegria é essa? A nossa salvação. Então, quando a dor apertar, quando os pés começarem a doer na corrida, quando o calor se tornar insuportável e a vontade de desistir aparecer, lembre-se de olhar para Jesus e comparar a sua corrida com a dele e decida imitar Jesus. Meus irmãos, vamos correr esse ano, mas vamos correr leves, vamos correr olhando para Cristo e não vamos desanimar, porque há grande alegria no final. Amém?